Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Conversa de Artista. Hoje estou um bocadinho atrasado, as minhas mais sinceras desculpas. Estamos 15 minutos atrasados em relação à hora que seria de começar o nosso programa, mas enfim, estas máquinas às vezes tiram o dia para nos chatear a cabeça. Hoje temos como convidado um guitarrista extraordinaire. Vamos conhecê-lo já daqui a pouco. Eu andei a tarde inteira a treinar extraordinaire e mesmo assim saiu um desastre porque a minha pronúncia em francês, lá está. Ora, deixem-me só lembrar-vos que este programa é, como vocês sabem, um programa de conversas com artistas, no qual eu todas as semanas converso com um artista que eu prefiro que seja madeirense. Se algum dia não for, eu aviso, não se preocupem, mas a certeza fica que vai ser artista e que tem alguma ligação à Madeira. Já sabem também que podem partilhar as nossas conversas, estejam à vontade para fazê-lo nas vossas páginas, nos vossos perfis, seja onde for, de maneira que nós possamos chegar ao maior número de pessoas possível. A ideia é cada vez mais de vocês ficarem a conhecer melhor as pessoas por trás dos artistas que andam na nossa praça a tocar e a cantar. Deixem-me cá arranjar aqui o polo. Pronto, já está. Ora bem, hoje temos, como já vos tinha dito, um guitarrista madeirense de exceção. É um guitarrista de excelência, uma pessoa extremamente metódica, a quem eu tenho a honra e o prazer de chamar amigo e que toca comigo em mais do que um dos meus projetos. Vocês já sabem quem é, porque eu andei a anunciar a semana inteira. No entanto, quero, como de costume, que vocês fiquem, se dúvidas houvesse, ficam aqui já com um trabalho dele, um vídeo dele aqui a tocar um tema original para depois então começarmos a conversa. Então, até já. Ficámos com dias de incerteza da autoria de Rodolfo Croc, que se junta agora a nós através do Skype. Olá, Rodolfo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Vamos hoje conversar um bocadinho. Deixa-me, antes de passarmos às perguntas terríveis que eu tenho para ti, Epa. avisar as pessoas que podem participar no programa, mandando abraços, beijinhos, fazendo perguntas ao Rodolfo.
Basta para isso comentarem este vídeo, dizerem aquilo que querem dizer, aquilo que vos apetece perguntar ao Rodolfo, o que querem saber, se quiserem, enfim, fazer um elogio, ou mesmo, quem sabe, uma crítica construtiva, porque se forem asneiradas já sabem como é, eu corto logo. Ora bem, Rodolfo, vamos começar a nossa conversa. Aqui em fundo vão estar alguns registros sonoros de projetos em que o Rodolfo participa, nomeadamente o Black Dog Blues Band, a banda do João Alves, também o Triângulo, e uma coisa que eu francamente não conheço, qualquer tributo a Elton John, que também aparece aqui com uma canção. Ora bem, Rodolfo, gostaria de perguntar-te, de fazer-te uma pergunta que faço a todos os meus convidados. É a primeira pergunta que faço sempre, que é: qual é a primeira vez na tua vida que tu te lembras de haver música, que tu te lembras da música ter entrado na tua vida? Recua assim à tua infância e diz-me lá. Acho que a música, no meu caso, surge, desde que eu me lembro, e tem uma grande influência através do meu pai, porque o meu pai sempre foi uma pessoa ligada à música e às artes, e desde pequeno cresci nesse meio. Desde que me lembro, sempre existiram instrumentos em casa e sempre houve aquela curiosidade. De facto, eu sigo música e estou na música por causa dele. E é lá que me inscreveu para eu começar quando eu tinha uns 6, 7 anos. Portanto, antes disso já havia uma exploração normal, auditiva, e de conhecer os instrumentos, de tocar, de ver, e depois, então ele inscreve-me na música. Portanto, já agora, para aqueles que não sabem, o pai do Rodolfo é o Noé Cro, é um artista desta terra multifacetado, que já esteve, aliás, que eu já vi em coisas que vão desde a arte circense, como palhaço, até à música, ao canto, à dinamização de atividades culturais, e há sempre, existiu sempre da parte do teu pai uma preocupação que vocês estudassem todos música, não é? Não, a minha irmã estudou artes plásticas. Artes, pronto. Sim, mas artes, sim, porque no fundo era aquilo que se respirava em casa. O meu irmão aprendeu a tocar bateria. Exatamente. Toca bateria. A minha irmã está nas artes plásticas e fazia lá aquelas coisas do gesso, e na altura, quando ela estava na universidade, lembro muito bem dos trabalhos que ela tinha que fazer. E eu andava também na música. Só quem não está na música é a minha mãe. Pronto. Alguém tinha que ser... Alguém tinha que assistir. Exatamente. Alguém tinha que ser normal, não é? Aí em casa. ou alguém, digamos, tinha que ser público, não é? Exatamente. Depois disso, qual é a primeira vez que tu te lembras de subir a um palco? A primeira vez que eu me lembro, eu creio que foi no Porto da Cruz, nos instrumentos tradicionais com o Vítor Sardinha. Ui. Isso foi em 87, 87. Eu era pequeno. Acho que é o primeiro concerto que eu me lembro de fazer no engenho do Mel, sei lá. Exatamente. Eram aqueles encontros de cordofones que existiam, que acho que era organizado pelo pai do professor Virgílio Caldeira, o Eduardo Caldeira. E nós fomos lá tocar. Na altura comecei a aprender no que deu depois na Direção de Serviços de Educação Artística, que era o Gabinete Coordenador de Educação. E comecei lá a aprender com o Vítor Sardinha, instrumentos tradicionais, braguinha primeiro andei ali com os dedos nos cortes de baixo para cima. Depois aprendi a tocar bandolim e fui com ele que fiz esse primeiro concerto, a tocar bandolim. Eu lembro-me bem desse dia, porque eu fiquei com uma adrenalina enorme em cima do palco, porque adorava aquilo. Na altura os responsáveis eram o Vítor Sardinha e o Luís Nunes. Muito bem. Entretanto, já agora um forte abraço para o Vítor e para o Luís. Se não tiverem nada melhor que fazer e estiverem a ouvir-nos, fico muito feliz. Um abraço para eles. Gostava também de te perguntar, enfim, tu não és propriamente músico profissional, no sentido em que vives só de música, não é. Aliás, sim, vives só de música, mas não é só da execução de música. Tu, sim, além disso, também dás aulas, portanto és, sim, professor neste momento no conservatório, digamos, no Instituto. Conservatório, Escola das Artes. Exato. Em que altura é que tu decides, em que
tu decides que a música seria a tua vida? É assim, eu fiz tipo os estudos e depois no gabinete, e depois a determinado momento fui para o conservatório para a guitarra clássica. A determinado momento ali, quando eu estou no 9º ano, eu confesso que estava dividido entre a música e o desporto. Eu sempre gostei de fazer desporto, desde novo, e na altura tentei concorrer para aquelas turmas de desporto que existiam no Liceu. Não entrei porque já não havia vagas. Ainda bem que não entraste. Fico muito feliz. E depois então fiquei no curso geral, normal, e como estava sempre a estudar a guitarra, a determinado momento as coisas foram surgindo. Eu fui surgindo uma vontade, a curiosidade foi sendo maior e fui começando a explorar mais o mundo da guitarra. Inicialmente de uma forma sempre autodidata, na parte da guitarra elétrica, porque eu ia fazendo sempre a parte da guitarra clássica. Inicialmente comecei com o Gabriel Freitas, no meu primeiro ano, depois fiz provas para acumular e passei a ter como professor o Zamor. Muito bem. O Pedro. Pedro Zamor, sim. Tu és professor de música, já falámos disso, a tua atividade principal é essa. Eu creio que tu dás muito valor à aprendizagem, ao estudo e à preparação não só dos alunos, como do próprio músico que vai acompanhar alguém em palco. Essa disciplina vem de onde? Vem da aprendizagem de música ou do ensino do qual foste alvo quando andavas a aprender, ou é teu já? Eu acho principalmente meu. Eu sou um pouco disciplinado, sou muito disciplinado, muito certo, muito correto. E a música exige-me isso, e a música exigia-me isso. Ou seja, as duas coisas foram se associando, sem dúvida, para termos algum sucesso, algo que seja vitorioso na música, tem que haver trabalho e disciplina. Temos que ser dedicados. Isso sempre foi algo que, se calhar, aquilo que faço, ou aquilo que toco, ou aquilo que consigo produzir, é fruto do meu trabalho e da minha disciplina. Porque não é que eu seja alguém que tenha nascido com um talento fora do normal, não é nada disso. É mais fruto do trabalho. E a disciplina nasce no sentido da música. Se quisermos atingir algum patamar, temos que ser disciplinados. É difícil, porque passamos muitas horas sozinhos a tocar e a estudar mesmo. E principalmente quando somos mais novos, ainda custa muito mais. Exatamente. Quando temos amigos, olha, não vais, eu não posso. Exato. E tipo aquele não posso, quase tira-me daqui. Mas Exato. a disciplina é fundamental e consigo ser, e ao longo dos anos, e consigo depois transportar essa disciplina para tudo aquilo que eu faço. Eu sou um pouco com rigor. Sim, isso, enfim, para quem te conhece, nota isso de certeza. Tu nunca sentiste, tu nunca, há pouco falavas na situação de os amigos dizerem, epá, não vais. Tu nunca sentiste a vontade de algum dia ser mesmo criança e largar o instrumento da mão e pronto, e vamos embora? Determinadas vezes apetece fazer. E quando era mais novo, fiz as minhas asneiradas, como toda a gente. E houve momentos em que, vais estudar. Não. Ia fazer uma asneirada e vinha. Mas depois tentava sempre compensar. Mas eu tinha sempre foco. Isso também vem um bocado da família, de casa, do pai e da mãe. E a verdade é esta. Tens um foco, tens um objetivo, não te desvies. Sabes que tens que chegar lá, mesmo que vás à direita, vás à esquerda, mas sabes que tens que ir para lá. E isso também ajuda. Isso também ajuda muito. Entretanto, tu tentas de alguma forma transmitir isso aos teus alunos, a necessidade de ser-se disciplinado, ou já existe uma atitude mais benevolente da tua parte quando toca aos outros, não é? Aos miúdos, neste caso? Não, a única coisa que eu prometo sempre é trabalho. E digo isso a eles e aos pais. Eu prometo sempre trabalho a eles, faço tudo por eles. E quando eu digo que faço tudo por eles, eu faço mesmo tudo por eles. Desde que eles trabalhem, que sejam dedicados. Eu faço mesmo tudo por eles. Posso me prejudicar a torto e direito, mas luto sempre pelos alunos. Porque eu sei aquilo que tive que passar,
porque o instrumento da guitarra inicialmente é sempre algo autodidata, algo em que sozinho vamos aprendendo, e às vezes estas aprendizagens tornam-se longas, e o meu papel neste momento é encurtar essas aprendizagens, é não ser longas. E foi por isso que mais tarde fiz um manual, lancei, e a ideia é encurtar tudo isso. Mas sim, a disciplina e o trabalho é algo que tento incutir nos alunos, e a verdade é que todos eles a determinado momento percebem-se que só assim é que se consegue ter, porque é preciso trabalho e dedicação. Mas é a única coisa que eu prometo sempre a eles é trabalho. E é no fundo até uma forma de digamos, separar o trigo do joio, não é? Quer dizer, toda a gente pode começar a aprender, mas nem toda a gente chega ao fim, não é? Sim, acaba por ser um pouco disso. Não é que eu não seja benevolente com eles, atenção. Sou muito carinhoso com eles. Pergunto sempre como é que eles estão, como é que correu a escola, se já lancharam, se não lancharam. Se não lancharam, se não tiverem dinheiro, até dou o dinheiro e eles vão lanchar. Ou seja, o que eu quero que eles se sintam numa primeira fase é eles se sintam bem comigo. Se eles gostam de estar na sala e gostam de estar comigo, é meio caminho para começarmos a aprender. Depois desta fase, só temos que incutir a disciplina e o método de estudo. Por vezes é o mais difícil. Já te chegaram às mãos miúdos que pura e simplesmente não têm talento? Sim, já chegaram. E como é que tu lidas com isso? Eu digo logo que o caminho vai ser longo, mas nunca desisto deles. Não desisto. Porque eu tento ser o mais claro possível com eles, porque chega às vezes crianças com 8, 9 anos e saem dali depois aos 16, 17 comigo, quando vão para a universidade. O caso do João Pestana, naquele vídeo que pus em tempos, ele começou com 10 anos, não estou em erro, ele agora tem 17, vai para a universidade, vai seguir medicina. Portanto, eu não posso brincar com o futuro daqueles jovens. Imagina que o João, por exemplo, queria seguir música. Eu não podia brincar com isto. Portanto, estes anos todos nós estamos a trabalhar conteúdos de maneira, se ele quisesse seguir a guitarra elétrica, a única opção que nós temos neste momento em Portugal era seguir o jazz. E o único curso que tem assim mais parecido com rock, também a mistura, é na Universidade de Lusíada, que tem um curso que é jazz e música moderna, mas é privado. No que se toca às escolas públicas, é só mais a área do jazz. O que eu faço é, tendo em conta que nós também podemos trabalhar os alunos para entrar nos cursos profissionais do conservatório, eu trabalho os conteúdos de acesso ao curso de jazz. Portanto, os conteúdos estão diluídos no programa. Portanto, a base está sempre toda lá. É óbvio, se me dissessem se ele tinha a linguagem do jazz neste momento, ele não tinha, porque nem sequer estimulei, porque ele, desde o início, vai seguir medicina. Mas caso ele tivesse feito essa decisão, é óbvio que tinha começado a trabalhar um pouco da linguagem, que era para ele depois, posteriormente, desenvolver. Ou seja, a ideia é nunca chegar a zero. Conhecimentos, conteúdos programados, vai bem. Depois, a parte da linguagem, é óbvio que ele desenvolve com as pessoas que só estudam aquela área. Ouvi-te dizer, e fiquei curioso, que existe uma lacuna, aliás, ouvi-te dizer que para a guitarra elétrica, quem quer estudar em Portugal, eventualmente tem de ir para a área do jazz, ou então um curso na Universidade de Lusíada, que sendo privado naturalmente é mais caro do que as propinas das universidades do Estado. Parece-te então que existe uma... É nível superior. Claro. Nível superior. Parece-te então que existe aí uma lacuna para que quem quer tocar música ligeira, rock, pop... Não há uma escola verdadeira do pop rock. A ideia que nós estamos a tentar fazer, e aí há uma pessoa também fundamental que está a ajudar, que é o Ricardo Dias. Nós o que estamos a tentar fazer é, através dos comuns rock, e isso é tentar criar uma base de trabalho para que se possa criar no futuro alguma escola desta área. Existem muitos alunos com muita aptidão para esta área do pop rock, música ligeira, que têm imensas capacidades, têm uma linguagem já nata praticamente para aquilo, e depois nós não temos uma base em que precisamos trabalhar. A pessoa quer seguir rock, quer seguir... mas isto não se segue. Meu amigo, isto arranjas um trabalhinho, ou então vamos estimulando, vamos ouvindo, vamos escrevendo. E isto, de certa forma, e às vezes eu fico com um nó na garganta porque não queria que isto acontecesse. Eu gostava de Deus ajudar. Olha, fica desde já o meu apoio a essa criação de base de trabalho, junto até com o Ricardo Dias, a quem mando um abraço também, para
que de alguma forma se possa criar uma plataforma para, a partir daí, eventualmente poder construir um curso a nível superior que permita às pessoas que também querem seguir ou que querem seguir a área da música ligeira, pop, rock, o que for, latina, o que for, que tenham também a possibilidade de fazê-lo através, portanto, no ensino superior. Muitos parabéns, Rodolfo e Ricardo, por essa iniciativa, e mais houvesse de pessoas assim. Bom, vamos até aqui à internet. A internet acordou e eu tenho aqui 2 comentários. Deixa cá ver, que vou colocar aqui. O primeiro é de uma senhora, não sei se tu conheces, chama-se Marta Cro, e que diz: grande músico, orgulho maninho. Fico muito feliz por saber que tu és maninho de alguém. Sim, da Marta. é a minha irmã. Depois lá está, é uma pessoa completamente isenta que sabe que tu és um grande músico e que não te conhece de parte nenhuma. Muito bem. Nunca nos encontramos, nem nada. Exatamente. Para a Marta Cro vai também um beijinho. Vamos aqui a mais um comentário. Este não sei de quem é. Diz aqui Electra Brown. Diz: grande músico Rodolfo. Muito bem. Obrigado. É a minha tia. Muito bem, lá está. E fiz uma reunião familiar antes. Não se diz essas coisas. Exatamente. Não se diz essas coisas. Ninguém precisa de saber que é a família. Muito bem. Vamos avançar para as imagens que tu me mandaste. Eu tenho aqui, 10 imagens que eu peço sempre aos meus convidados para escolher e que me mandem precisamente essas imagens para que nós possamos conversar um bocadinho sobre elas e que sejam momentos marcantes da vida / carreira das pessoas que vêm aqui ao meu programa. Esta primeira, eu tenho aqui Associação de Bandolins da Madeira. Conta-me, isto é o quê? Eu, a determinado momento, em 2006, não estou em erro, eu assumi, fruto daquela ligação aos cordofones, eu assumi por 3 anos a presidência da Associação de Bandolins da Madeira. Senhor, portanto, o presidente, como vai? Está bom? És presidente. Pronto, ok, desculpa. Foram só durante 3 anos. Esse projeto, portanto, na altura, quando eu fui para a associação, a minha ideia era tentar desenvolver ao máximo todos os executantes e as suas capacidades e os grupos aqui na região. A região tem a Ilha da Madeira tem um enorme número de executantes de bandolim, imensos grupos, e na altura este trabalho foi desenvolvido por uma equipa de que tinha, que era eu, como presidente, tinha o Hélio Cro, era o meu primo, que era o tesoureiro, depois tinha a Teresa Leão. A família. Não. Porquê que ele estava lá? Porque ele tocava bandolim e ele desde de novo que tocou bandolim. A Teresa Leão, Marília, o Guilherme e acho que era o Guilherme. Portanto, e o objetivo era ajudar esta malta a evoluir e a desenvolver. Esta foto em concreto, isto foi um concerto realizado em que eu realizei pela primeira vez na Ilha da Madeira um estágio de bandolins. Na altura o Norberto ainda estava a estudar em Itália. Nós trouxemos o Norberto trabalhou uma semana com estes jovens, eram 93, 96 executantes de bandolins. Nós juntamos esta malta toda durante uma semana, ensaiamos um repertório e fizemos este concerto. Nós tivemos a igreja do colégio completamente cheia a assistir a este estágio. Foi algo que me deu muito gozo, porque o meu objetivo quando eu fui para a Associação de Bandolins da Madeira foi organizar a casa. Não havia sede, arranjamos uma sede, arranjamos um espaço físico e começamos a dar condições aos grupos para desenvolverem o seu trabalho. E nessa parte das condições para desenvolver o seu trabalho havia cedências de repertório e apoio, neste caso, através do Norberto, como estava a estudar a área do bandolim, músico reconhecido, não há mais nada a descrever nessa parte, e nós fizemos estes estágios. Chegamos a realizar 2,
2 estágios nos anos seguintes. Depois o terceiro ano as coisas estavam a evoluir, mas depois eu acabei por ter que pedir admissão, ou seja, fiz um mandato de 3 anos e depois tive que sair. Na altura comecei a dar aulas no Instituto Superior de Ciências Educativas, de Odivelas, era professor assistente e de certa forma fui quase obrigado a fazer um mestrado na área de investigação. Fruto de estar a dar as aulas no ensino superior, tinha que ter mais estudos e de certa forma depois tive que fazer na área de ciências da educação um mestrado. Tinha que fazer durante 2 anos uma investigação e como sabia que não ia ter capacidade para aguentar tudo isto, dei o meu lugar para que outras pessoas pudessem assegurar esse trabalho. O Henrique Martins depois veio, ficou também na associação e agora neste momento o atual presidente está a fazer um trabalho excelente, conseguiram criar o Festival de Bandolim, aqui é o Norberto. Muito bem. Ora bem, vamos só voltar à internet porque eu tenho aqui mais um comentário. Que entretanto me chegou de uma pessoa que tu conheces de certeza e que curiosamente nós estamos a ouvir em fundo. O Daniel Henriques manda-te a seguinte frase: The Guitar Man. Thank you. Muito bem. Grande Daniel. O Daniel Henriques, para quem vai também um abraço meu, é o cantor harmonicista de blues que tem, junto com o Rodolfo, 2 projetos na área do blues, o Black Dog Blues Band e o Big Double Blues, um duo na área sempre do blues. Aliás, é o honroso representante dos blues, digo eu, neste momento na Madeira. Ora bem, vamos em frente, vamos voltar aqui às nossas imagens para passarmos para a segunda que eu aqui tenho, que vejo aqui um concerto que julgo ser com a orquestra clássica ou com uma orquestra clássica, com uma cantora. Sim, Sofia Escobar. Ora, muito bem, conta-me. Isto é óbvio que isto foi um marco, isto foi a primeira vez que tive a experiência de tocar com a Orquestra Clássica da Madeira. Portanto, a Orquestra Clássica da Madeira é uma instituição que representa muito bem o que é esta parte do ser músico, do que é do trabalho, do profissionalismo, acima de tudo, um expoente máximo do profissionalismo como músico. E tive a honra de fazer isto concerto, que foi o ano passado, na Festa da Flor, com a Sofia Escobar. E como havia uns temas mais dos musicais, tinha a ver a parte de guitarra elétrica. Foi uma aprendizagem pessoal muito grande. É muito difícil tocar um instrumento elétrico no meio de tantos instrumentos acústicos. Exatamente. A sensação que nós temos em cima de palco é que estamos sempre a tocar sozinhos. É uma sensação horrível. Coisa terrível. Ou seja, estava a tocar ao lado de um fagote e tocava um acorde, já deixava de ouvir o fagote. Exato. E era difícil, tinha que estar com muita atenção, olhar sempre para o mestre, fazer bem a minha parte. Exatamente. Ainda houve lá um tema que já não sei, que tinha que entrar cá a Nico estava no outro lado oposto e eu não conseguia ouvir o piano. Portanto, e confiei puramente nas mãos do maestro, que ele disse: olhas bem para mim, não há problema, nós conseguimos. Porque ele só me piscou o olho e fez-me assim. Eu disse: ok, entrei. E foi uma experiência, foi uma experiência muito enriquecedora, porque é com estes momentos e com estes palcos que nós aprendemos e evoluímos. Eu creio que algo que é bom para mim é eu ter sempre uma mente aberta em aceitar estes projetos. É verdade. Atenção, aceitar porque sei que tenho a capacidade de os fazer. Atenção, isso é um elemento fundamental. Mas eu sabia que tinha essa capacidade e aceitei. Claro, não tinha aquele meio de não. Sei as minhas competências e sei aquilo que consigo fazer e aquilo que não consigo fazer. E eu acho que eu aprendo muito com isto, porque aquela vivência que eu tive ali é única e faz-me crescer. E noutro contexto ou noutro concerto não terei o mesmo problema, porque já aprendi algo, já foi feita ali uma aprendizagem. Exatamente. Já foi feita ali uma aprendizagem. Aquilo ali não se brinca, as músicas são dadas, chegamos, tocamos e vamos embora. E, portanto, não há músicas mais cheias de pastel. Chega, a música está ali, tocamos e pronto. E pronto. Temos que ser profissionais ao máximo. Rodolfo, deixa-me voltar à internet, que lançou aqui mais um comentário de uma pessoa que tu também conheces. Diz o Juan Freitas: grande Rodolfo, um senhor e excelente músico. Muito obrigado, Juan.
Ora, muito bem. Um abraço. Deixa-me só fazer aqui um à parte. Eu fico contente por haver estas atitudes, estas participações de colegas músicos, nomeadamente o Juan, que não toca contigo. É para mim um gosto muito grande ver quando nós começamos a estar atentos às entrevistas que fazemos uns aos outros, aos concertos uns dos outros, a partilhar os concertos uns dos outros e, acima de tudo, a elogiarmos uns aos outros. É sinal que alguma coisa na nossa terra está a mudar. Vamos passar a mais um comentário. Este é um bocadinho mais longo. Deixa-me cá ver se eu consigo pôr isto aqui como deve ser e depois, quer dizer, é que pôr é fácil, ler se calhar é que vai ser um bocadinho mais difícil. Diz o Nuno Sousa: grande amigo, excelente músico. Lembro-me, nos tempos de escola, o Rodolfo andava sempre com um pedaço de lixa no bolso para limar as unhas, para tocar melhor nas cordas. Isto é verdade ou é mito? Não, eu andava sempre com uma lixa e uma palheta. E era, porque como estava a estudar guitarra clássica, as unhas são fundamentais e quando não tens as unhas bem limadas, é que lhe falha completamente nas cordas. Então, andava sempre com aquele tique, o pessoal estava ali, e tu? Sim, realmente, o rei da selva. Sabes que fazia-se o tricô. Sim, passava por baixo. Um abraço, Nuno. Muito bem. Entretanto, entra novamente o Daniel, que diz: grande abraço a vós os dois, meus queridos. Ora, muito bem, meu amigo Daniel, um abraço para ti também. Diz aqui a Sónica Ornelas: lindo menino. Sónica. Ok. Ornelas, não sei se... Não estou a ver quem é. Pronto, muito bem. Vamos passar a mais um comentário. Este tenho a certeza que tu não conheces também, que vem de um senhor chamado de Frederico Cro, e que diz: ó Rodolfo, lembras-te da tua primeira guitarra? E quem é o atual proprietário? Ele foi o meu primeiro, foi a minha primeira guitarra. Minha primeira guitarra foi uma guitarra que o meu pai comprou-me em segunda mão, uma primeira guitarra elétrica, uma Ibanez RG, preto e branco. Aquilo na altura, Ibanez, aquilo era um amplificador no máximo, que era para aquilo. Exatamente. E depois tinha que ser uma Ibanez, aquilo. Agora vai. Uma guitarra. Cada ensaio era uma corda. Pois, lá está. É assim que se aprende. Exato. Vamos em frente para a terceira imagem que tu me mandaste. Esta eu adoro esta imagem. A imagem que tu... Parece que os rapazes vão todos fazer um tributo ao Elton John. Todos de azul. E as senhoras e as meninas de cor-de-rosa. Isto o que é, Rodolfo? Conta-me. Isto parece uma banda de escola dos anos 60, chefe. Aquele senhor mais alto do fundo é o Virgílio Caldeira. Sou o Virgílio Caldeira. Ah, meu Deus, deixa-me cá. É verdade, é sim, senhor. Isto, na altura até o professor Virgílio ainda tinha cabelo. Neste momento já não tem. Depois, E também na altura também tinha mais cabelo do que tenho agora. Sim, agora tenho aqui. E menos barba. Agora aqui. Sim. Exato. E estou ao lado dele. Estou mesmo ao lado dele. Quem está na foto, aquele instrumento é uma bandoleta. Portanto, este concerto, se eu não estou em erro, este concerto foi no Porto Santo. Isto era a tuna de bandolins, do lado do antigo gabinete de coordenador, e nós fazíamos muitas atuações. Ou seja, desde miúdo que andei sempre nestas coisas das atuações, nestes concertos. Nós tocamos em todo o lado, muitos lugares. E isto, de certa forma, marca, porque são estas vivências que depois fizeram despoltar a música, esta vontade de querer seguir música. E se não me engano, este concerto foi no Porto Santo, nós fomos lá tocar, ficávamos lá uns dias, 2, 3 dias, e depois tocamos. Esta malta tem o irmão do Carlos, do Norberto Cruz, está aí. Onde? Está de pé, o segundo, da esquerda para a direita. É o Carlos. O Carlos. Okay. O Norberto deve estar para trás. Não, eu por acaso andava aqui à procura do Luís Cruz, mas não, era o Carlos Cruz. Okay. É o Carlos. Tá o Luís andou aqui. Pronto, este é um marco e, portanto, foram longos anos que eu toquei aqui. Na altura, depois, mais para a frente, depois, mesmo já estando a aprender guitarra clássica, mantive-me sempre, até um dia que decidi depois acabar este curso. Entretanto, o professor Virgílio também saiu, quem sucedeu o professor Virgílio na altura foi Teresa Leão.
Uhum. Muito bem, vamos em frente, vamos passar para mais uma imagem. Olha, esta por acaso está catita, está aqui uma imagem como deve ser. Isto foi tirado na Calheta, na praia da Calheta, no dia em que lá fomos tocar. Olha, fala-me disto. Porquê que eu escolhi esta foto? Muito simples, a verdade é que até determinado tempo e não era assim muito conhecido. Para já porque estive fora, depois regressei. E depois a minha atividade, quando eu regressei, era tocar nos Black Dog Blues Band, foi o Eduardo que me convidou, e depois na Orquestra Ligeira da Madeira, que também cheguei a tocar, fiz uma temporada. E depois, de certa forma, muda um pouco quando tu e o Ricardo Dias me convidam para fazer parte do projeto Elton John. Portanto, e a partir daí, de certa forma, muda um pouco toda a minha vivência musical. E estamos a falar, isto foi este projeto já tem o quê? 3, 4 anos? Este projeto, sim, tem 4 anos, aparece em dezembro de 2016. Esta fotografia é que tem um ano. Sim. Era a fotografia que eu tinha. Exatamente. Mais recente, era mais recente. Portanto, de certa forma, esta foto aí, porque de certa forma, é a partir deste projeto que surgem também todos os outros projetos. Há aqui 2 agradecimentos a fazer. Um é a ti, pois claro, por teres acreditado em mim, e o outro é o Ricardo Dias. Exatamente. Também. Ora, há que reconhecer. Aliás, o Ricardo, que está também aqui nesta imagem, que está aqui com a sua barba, na altura um pouco mais rebelde, agora um pouco mais domada. Vamos passar para uma outra imagem. Esta que tem uma página de um órgão de comunicação social que diz Manual de Guitarra Elétrica pretende desenvolver capacidades dos músicos. Eu por acaso tenho este livro. Deixa-me que te diga que não aprendi rigorosamente nada ainda, mas estou a pensar começá-lo um dia destes, acredita em mim. O que é bom. É óbvio que isto é um marco importante. Eu andei durante algum tempo a pensar o que seria melhor para os alunos, e quando nós andamos a pensar nisto, nós ao mesmo tempo vamos fazendo pequenos testes, e tinha que criar algo que correspondesse a alguém que chegasse o meu pé a zeros. Nós lá nos cursos livres do Conservatório, na parte de guitarra elétrica, nós recebemos alunos a partir dos 8 anos e tinha que pensar algo para isso. É óbvio que é um marco, porque uma pessoa pensa e depois a obra nasce, e a apresentação foi um pouco assim, tipo, emocionante, porque no sentido, e vi algo físico, algo que pensei, algo que construí completamente tudo, playbacks, escrevi tudo isso. Tive a grande ajuda aqui, e tem que ser feito o mérito do Tiago Machado, que a parte gráfica é toda dele. E é óbvio que a seguir o Paulo Esteireiro e a toda a divisão de multimédia pela oportunidade de poder ter um manual. Antes deste manual também tinha lançado um livro para Braguinhas, que foi Momentos. Foram 12 peças, 5 que construí de raiz para o instrumento e as outras foram arranjos. Que na altura, quando eu vim para cá, estive a dar os instrumentos e senti esta necessidade. A ideia é continuar com o manual, não é fácil, porque isto temos que andar para a frente, temos que andar para trás, pensar, ver. Mas uma coisa certa, este manual, fico muito contente porque já tive alunos este ano que concluíram o manual, 3, 4 alunos concluíram o manual, e deste à parte os alunos estão a tocar bem, e fico contente porque é o caminho certo. É óbvio que se fosse fazer agora mudava ali uma coisa ou outra, mas o conteúdo, a ideologia e a parte programática é a correta. Tecnicamente eles estão bem, leitura estão bem, ritmicamente estão bem, portanto é só começar a criar, pôr uma outra pedra por cima e começarmos a construir. Muito bem. Vamos em frente para a imagem seguinte. Aqui apareces num festival de blues, à porta, digo eu, de um festival de blues. Conta-me. Fala-me. Esse foi creio que isso foi em 2012, 2013, onde os Black Dog Blues Band, nós fomos a um festival de blues em Macau. Era o Cotai Jazz and Blues, portanto era um festival de jazz e blues. Portanto, assim do nada, nós caímos ali de paraquedas. Foi uma experiência espetacular.
desde os 2 dias a viajar de avião, uma pessoa experimenta o banco de mil e uma maneiras, vai para a frente, vai para trás, quantas horas faltam? Mais outras. Descansa que a gente vai lá chegar, descansa. Nós por acaso saímos aqui numa segunda-feira às 2 da tarde, chegamos numa terça-feira às 2 da manhã. Lá. Foi horrível. Parte da viagem. Depois lá foi uma grande experiência. O festival, este festival creio que já acabou. Só houve 2 bandas portuguesas a participar. Fomos nós e o Buda Power Plus. Que participaram também lá no ano seguinte ou 2 anos depois. Era um festival de 2, 3 dias. Era só músicos de alto gabarito. Todos eles vinham quase todos em digressão, menos nós. Nós tínhamos tirado aquele período de férias, não íamos fazer digressão. E acabaram por ir lá. Infelizmente não. Tivemos essa sorte, foi uma experiência enriquecedora. O partilhar, o ver e estar com eles, conviver, pessoas excepcionais, músicos excepcionais, bom festival, tudo muito bem organizado. E depois estamos num país, de certa forma, num local que é português e não é. Exatamente. Aquela zona dali dos casinos, quem organizava este festival era é uma empresa tem os mesmos casinos em Las Vegas. Muito bem. Não me lembro agora o nome. Eles organizavam este festival e depois a parte dos casinos é uma parte igual a Las Vegas, luzes, hotéis, mas depois a parte antiga de Macau, parece que à noite então parece que estamos numa Lisboa. Calçado, tudo bonito, espetacular. Olha, entretanto, deixa-me só voltar aqui à internet, que acordou novamente e tens estado aqui a mandar alguns comentários. Para já, vamos só fazer aqui um reconhecimento à senhora que tu há pouco dizias que não conhecias, a dona Sónia Cornelas, que diz: estás. Já a sei Sónia quem é. do Centro Cultural de Santo António. Pronto. Já sei. Ela fazia teatro. Já todos sabemos quem é a Sónia. Vamos em frente para mais um comentário. Não dá para ver a imagem. Vamos em frente para mais um comentário que nos chegou de um senhor Eric Nienkamp, que diz: grande artista, famous in Holland. Tu és famoso na Holanda? Através dele. Maravilha. Conta-me. Ele é... O Eric faz parte de um dos maiores festivais que existe na Holanda, que é o Ribs and Blues. É um dos maiores festivais de blues da Europa. Ele é casado com outra irmã minha. Lá está, a família. Eu já tive o privilégio de ir a este festival a convite dele, com livre acesso. É um festival grandíssimo, começa à 1 da tarde, acaba à 1 dos palcos. A música sempre, quando começa num palco mais pequeno, que era o Delta Stage na altura, há um concerto de 1 hora, acaba, começa num palco grande, um outro concerto e estamos assim. Portanto, nós vimos bandas de blues, nunca mais acaba. Uma tenda daquelas de circo leva tipo 50 mil pessoas e só vimos grandes nomes a tocar lá, grandes bandas. E ele é famoso porque ele mostra muito do nosso trabalho que nós fazemos, tanto no blues, tanto eu a tocar às vezes, ele transmite sempre a todos os amigos. Já tivemos quase com um pé lá e aí nós começamos a sentir o quanto é difícil de ser o artista da Madeira. Nós temos essa experiência. Sim, nós temos essa experiência. Os Black Dog Blues Band, foi a primeira vez que nós saímos, fomos a um festival de blues nos Açores, um festival internacional que havia de lá. Ainda existe. Eu toquei uma vez no Festival de Blues de Santa Maria. Esse festival de Santa Maria, exatamente. Nos Açores, na ilha de Santa Maria. Toquei lá, penso que em 2006 ou uma coisa assim. Nós acho que tocamos em 2012 ou 11. Eu fui logo, fui numa altura... Foste no início? Foi no início, porque eu fiz o Funchal Jazz em 2005. Não, então foi depois, deve ter sido para em 2009 ou 2010, uma coisa assim. Na altura o António Ferro ainda estava lá. Exatamente. Olha, deixa-me só interromper-te para te lançar aqui uma pergunta da Margarida que te pergunta o seguinte: pergunta difícil e sensível. Nos diferentes projetos em que participa, qual o que lhe dá mais prazer participar, que o preenche mais em termos de estilo musical? É uma boa pergunta, sim. E por acaso estou a reconhecer este nome, porque às vezes eu acho que nos vídeos é verdade, do sim. Triângulo e em alguns vídeos vejo este nome. É assim. Desculpa, deixa-me dizer-te, a Margarida é uma pessoa que aprecia muito música ao vivo
e que a mim, e pessoalmente tu vai ver imensas vezes o meu trio, a minha cena a solo, e faz imensos vídeos que põe no Facebook. Margarida, um beijinho e muito obrigado pelos vídeos que faz, não só para mim, como para, enfim, os músicos madeirenses. Rodolfo, dizias? Eu, para ser sincero, e quando eu subo o palco, tento, e o porquê de eu estar em vários projetos diferentes, todos eles são quase diferentes entre si, tanto o Elton John como o We Love Portugal, ou o Dancing Gang, ou o Blues, ou os projetos com o Slobodan, com o Triângulo, e todos aqueles que pus e subdivido com o Slobodan, onde eu toco só eu e ele, e que nós tocamos um outro repertório completamente diferente. Toda aquela diversidade musical são todos os elementos que me fazem, em primeiro lugar, aprender. E esse aprender é uma vontade que eu tenho própria. E essa vontade própria traduz, e eu sou um felizardo quando eu consigo estar em cima de palco e estar a fazer aquilo. Porque eu acabo por sentir prazer. Eu gosto de tocar imenso Elton John, gosto de tocar imenso o We Love Portugal, gosto imenso de tocar o Triângulo, gosto imenso de tocar o Blues. Ou seja, eu consigo absorver o ponto. Se alguém me dissesse assim, escolhe um, eu preferia desistir. Não consigo, porque gosto. A tua resposta foi, além de politicamente correta, foi uma resposta sem bullshit. Muito bem, acho que estiveste muito não bem. Consigo, E a ideia é essa mesmo. A ideia é nós não nos metermos em coisas que não gostamos. Meio que caminho andado para se fazer uma vida, enfim, com muito menos despreocupações. Mas é uma boa pergunta. Vamos em frente para mais uma imagem. Eu vou retirar esta que aqui está para passarmos para esta. Que para mim isto é um tesourinho maravilhoso. Eu não sei onde é que. Eu não sequer sei onde é que tu estás, mas diz-me lá, isto o que é? Deixa-me ver. Eu ainda não estou a ver a foto. Tu estás aqui naquilo que me parece ser uma banda de escola. Exatamente. Portanto, fui aqui que comecei a guitarra elétrica a partir cordas em todos os ensaios. Lindo. Portanto, que maravilha. Em primeiro lugar, o que esta banda representa era uma despesa enorme em cordas. Exato. Mas por outro lado, também aprendi que quando a corda partia assim baixo, conseguíamos lá dar um nozinho no bronze e voltávamos a colocar a corda. Que maravilha. Isto eu acho isso Esta maravilhoso. não era uma banda de originais, eu devia ter uns 17 anos, 16. E era quando o meu pai, na altura, fundou uma instituição cultural em Santo António, que era o Centro Cultural de Santo António. E este era um grupo de amigos que nós tínhamos isto gosto pela música e começamos a nos juntar e a tocar. Portanto, o nome da banda era os Sem Nome. Sem nome, lá está. A profissionalidade do máximo. Portanto, não é nome sem nome. E de certa forma é a partir daqui que começa a ter um pouco a noção, porque nesta altura já estava a aprender a tocar guitarra clássica, só que a técnica da guitarra clássica e a técnica da guitarra elétrica é tipo dia e a noite, são completamente diferentes. Numa guitarra clássica tem que pôr uma mão mais correta, na guitarra elétrica já tem que estar mais assim. Usamos os dedos e nesta usa uma palheta, ou então as duas técnicas. E aqui começa a ter uma noção do que é a guitarra elétrica. E então é a partir daqui que começa a minha procura, a minha aprendizagem autodidata no instrumento. E esta aprendizagem era ver vídeos, revistas. E como eu tinha, e uma vantagem que eu tinha foi o facto de eu estar sempre associado a ter uma leitura musical. Isso para mim me ajuda. O que para muitos guitarristas não é, são poucos os guitarristas. Clean. E isso foi uma vantagem que eu sempre tive, foi estar fruto daqueles projetos musicais que eu tive desde pequeno e depois no conservatório estive sempre associado à leitura musical. E então isto fez-me procurar as técnicas, lembro da revista Guitar Player e de comprar isso, de fazer, vou tirar este solo, e lembro de ver de solos de Deep Purple, tirar aqueles solos e isto é uma foto que marca porque é a partir daqui que começa a ter uma noção do que é a guitarra elétrica. Tu já agora que falaste em leitura, tu não achas que a leitura, vamos lá ver, alguma vez achaste que a leitura te castra um pouco no sentido de ficares agarrado às folhas? Sim. Por teres, enfim, tanta coisa, não é? Por teres tantos projetos, das duas uma, ou entreter-te a memorizar tudo, ou então, quer dizer, não podias fazer mais nada de dia, não é? Quer dizer, sim, é verdade, isso é um handicap que eu sinto que tenho. Eu mesmo, por exemplo, quando toco vários projetos ou quando faço
aqueles projetos de freelancer, tocando em alguns festejais, acompanhando os cantores e isso. Exato. Por vezes aqui temos 2, 3 dias e tenho que ouvir, tirar aqueles pormenores todos. Se não tivesse mais nenhum projeto no momento, eu consigo memorizar, mas como depois à noite vou tocar uma coisa, amanhã vou tocar outra, e sou obrigado a escrever. E eu sinto, quando as coisas estão verdes, eu sou um escravo do papel no sentido, porque eu quero fazer bem. Obviamente. Esse é o meu problema. Sim. Eu quero fazer bem. Eu quero tocar bem, tocar com os pormenores corretos, e isso às vezes obriga-me a ficar um pouco preso ao papel, num sentido para não falhar. Mas, conforme os projetos depois vão-se amadurecendo, eu começo-me a me soltar, porque começo a ter a memória, começa a funcionar e começo-me a soltar. Mas é uma boa pergunta, é verdade. Olha, sim. Aparece-me aqui, entretanto, novamente através da internet, mais uma pergunta de um ouvinte, do Eric Nienkamp, que nos pergunta Lawrence Jones ou Jimi Hendrix? É os dois. Não, o Lawrence Jones é aquele rapaz inglês que costuma tocar connosco quando vem cá à Madeira. Uhum. O Lawrence Jones é um rapaz que já tem, a sua carreira já está lançada praticamente, já tocou no festival Ribs and Blues, o Eric conhece, já o chamou para tocar lá no festival. Ele aqui é um pouco uma provocação. O Lawrence Jones é talentoso, já ganhou por várias vezes o prémio da nova geração do blues em Inglaterra, British. E o Jimi Hendrix é Jimi Hendrix. Exatamente. Não há nada a fazer, ele está lá em cima, já não há nada a fazer. Exatamente. Olha, deixa-me avançar antes que se esgote o nosso tempo. Aqui estamos, eu julgo que isto será o palco da placa central no Funchal, e tu estás, julgo eu, com a banda do João Alves. Sim, isso é na Festa da Flor. Esse projeto também dá-me gozo, por mais uma razão, porque eu saio da minha zona de conforto. Eu procuro sempre isso, sair da minha zona de conforto. E é uma saída da zona de conforto, mas é algo que eu tenho interesse. Claro, quero sempre aprender e evoluir. Portanto, ele toca muitos standards, muitos temas musicais de filmes, muita música italiana. E depois eu sinto na obrigação, aqui não existe efeitos, não existe nada, é a guitarra e um amplificador. Exatamente. Ok. Portanto, às vezes nós perdemos muito tempo ali no meio daqueles efeitos, e os efeitos disfarçam muita coisa. Portanto, eu fujo um pouco disso aqui neste projeto e toco limpinho. Dá-me gozo porque eu estou constantemente a ter que estudar, ou seja, estou constantemente fora, tenho que estar com atenção, tenho que tocar e toco um repertório, não é aquele meu dia-a-dia, mas que dá-me bagagem. Muito bem, vamos em frente, vamos para mais uma imagem. Esta já é a penúltima, em que tu apareces, enfim, novamente com um grupo de cordofones. Eu julgo que isto deve ser o Virgílio com cabelo, novamente, ao canto. Virgílio? Não, espera, deixa-me ver. Deixa cá ver. Não. Não é, desculpa. Tens no teu lado, tens o Vítor Sardinha e o Luís. O Vítor, desculpa. O Luís, estou novo, pá. Exatamente. Eu estou na primeira fila, sou o quarto, embaixo. Exatamente. Estou lá sentado no meio. Esta foi a minha primeira atuação, que eu me lembro. Esta a minha primeira atuação. Esta é a minha primeira atuação. Na altura, este grupo, na minha cabeça e a minha memória, o que me fica isto tinha um groove na altura. Que bom, pá. Eu adorava tocar e eu sentia uma adrenalina em cima do palco. É aquela coisa tipo, não quer que isto acabe, não quer sair de cima do palco. Conhecendo as pessoas que são, nós sabemos quem eram, não era de admirar, nós éramos miúdos, 7 anos, 8 anos. Um Vítor Sardinha com aquela musicalidade toda, e o Luís Nunes, quer dizer, transportar aquilo para aquele nosso meio, nós sentíamos algo que aquilo nunca... Era uma alegria, era sim, senhor. E é um marco, porque isso é a minha primeira atuação que eu me lembro. A última imagem que eu aqui tenho é uma imagem a preto e branco, em que tu estás com o Slobodan. É o projeto Triângulo. Isso foi na abertura da Semana do Porto Menezes, Semana do Mar. A foto está aí porque este projeto Triângulo é um projeto também que eu gosto muito de tocar. Para já, gosto de tocar com todos eles, o amigo Slobodan, o Salgado e o Carlos. É um projeto que foi sempre é um projeto criado pelo Slobodan e foi um desafio que ele fez sempre inicialmente, e para mim tocar com o Slobodan é um desafio constantemente. Portanto, o Slobodan não é português, vem da Sérvia, e ele traz toda aquela música que vem de lá, e
é um constante desafio tocar. Essa foto foi tirada pelo Filipe Varela, da Associação Rotiça. Aliás, nós fomos tocar aí por ele, foi ele que nos convidou. E é um desafio, e na altura, quando aceitei, a verdade era esta: eu não me sentia muito à vontade com aqueles ritmos 15/8, aqueles compassos compostos, e não conseguia sentir aquilo. 47/23, exato. Sim, eu não conseguia sentir aquilo era matemática para mim, e sempre que tocava era matemática. Portanto, eu sempre olhei inicialmente como uma aprendizagem. Exato. E então o gozo que me dava era estar ali e ter sempre aquele desafio, tipo, e tocar, e ver, e para ele, para o Slobodan, aquilo é nós a tocarmos o balinho, entre aspas. Exatamente. Para ele sente aquele ritmo, que é um ritmo desde a infância, nós não sentimos. Agora, eu já sinto, verdadeiramente já sinto. Levou um tempo para aprender e para sentir, mas agora já sinto. E é um projeto que eu gosto muito de tocar, sempre desafiante. E este projeto tem uma característica, juntamente com os teus, e até com o João, e isso, são projetos que o Slobodan põe muito rigor e muito profissionalismo. Ora, muito bem. E é uma coisa que se identifica comigo, e eu gosto. E assim disso. é que é. Também devido ao repertório que é, devido aos palcos Obviamente. que nós fazemos. Já fizemos concertos também no teatro, sala fechada e isso. Portanto, todos esses concertos são muito bons. Muito bem. Vamos, Rodolfo, a caminhar a passos largos para o final do nosso programa. Eu tenho aqui um comentário de um cavalheiro que tu conheces também, com certeza, o Ricardo da Silva Araújo, que diz: Mestre Rodolfo, o que se pode fazer para criar mais eventos jazz na Madeira? Vale a pena ou não? Poderá ser valorizado ou não pela Sociedade e Músicos Madeirenses? Abraço. Assim, sinceramente, se houver público, há eventos, no sentido, consegue-se fazer a música. Eu não sei se devemos fazer mais eventos de jazz ou não, para ser sincero. Eu muito, francamente, até podia, porque isto é uma conversa de artistas, não é? Dar a minha opinião, mas prefiro não dar. Pois, eu não sei se vale a pena ou não. Isso depende de todos os contextos. Eu acho que nós na Madeira temos todas as condições para sermos um nicho de diversos estilos musicais, seja do jazz, do blues, do rock, da música ligeira. Eu acho que nós temos, além disso, temos super executantes, temos excelentes músicos. Agora, tudo isto depende das pessoas, do público. Eu acho, muitas pessoas por vezes não saem de cá. Eu já tive a oportunidade de sair e estar em vários lugares, em vários clubes, tanto em Nova Iorque como na Europa, Inglaterra, e assistir a concertos. Tudo é pago. Exatamente. Tudo é pago. E nós pagamos para assistir à primeira parte. São dos sets e pago para assistir o primeiro set. Por exemplo, quando eu estive em Nova Iorque, paguei para assistir o primeiro set, depois sou convidado a me dirigir ao balcão para deixar as cadeiras livres e as mesas para as outras pessoas para verem o segundo set. Eles não me mandam-me embora. Mas eu paguei, na altura, acho que foi $17 para assistir ao concerto. Se quisesse-me sentar, são mais $10. Eu, quando estive em... E uma objeca, são $10. Exatamente. Eu, quando estive em Nova Iorque, fui ao Blue Note ver uma banda, uma super banda. Lembro-me que o baixista era o Richard Bonaf. Foi uma coisa assim do outro mundo. Paguei $22 para ver, lá está, o primeiro set. O jantar foi uma pipa de massa, porque nós enfim, decidimos lá jantar. Uma pipa de massa por um hambúrguer. Portanto, não foi nada do outro mundo. Não falar. Lá está. Ou seja, aqui fica o essencial. Eventos de jazz na Madeira, mais, sim, se calhar, por que não? Havendo público e havendo, acima de tudo, a capacidade de se rentabilizar as coisas, porque senão caímos em mais subsidiodependência e arranjem dinheirinho. Exatamente. Porque eu queria fazer mais um evento. Estas coisas precisam de ser muito bem pensadas e precisamos de aferir também da utilidade das mesmas. Muito obrigado, Ricardo, por teres participado. Vamos para um último comentário aqui de uma pessoa chamada Leandro Costa, que diz: Ei amigo, estou isolado do mundo, sem internet, a gastar dados móveis só para te ver, mas faltou aí uma foto dos Neverland, de quando tocavas o Fear of the Dark com aquele chapeuzinho de pescador. Que maravilha. Conta-me isto, conta-me. Este foi quando eu estava a estudar em Lisboa,
E na determinada altura fui convidado para fazer parte de uma banda de covers. O Leandro também tocava. A banda era de Palmela, Sociedade Os Loureiros. E fiz parte de uma banda de covers. Éramos 5 e a banda de covers o que tinha diferente? Nós tínhamos 3 sopros, um naipe de sopros: trompete, saxofone, trombone. O Leandro tocava trombone. E nós agarrávamos naqueles temas conhecidos na altura e fazíamos os arranjos e tocávamos com os sopros. O Fear the Dark era uma música dos Iron Maiden que nós tocávamos. Maravilha. O Chapazinho era um Chapazinho. Nós íamos sempre às festas das Vindimas lá em setembro tocar, e aquele é um calor aterrador. E então houve um dia que andávamos o dia inteiro lá e eu andei tinha um chapéu para me proteger do sol, daqueles tipo chegador sempre de depois fomos jantar e depois teste de som e tal, depois já ninguém ia à casa, disse, vou fazer o concerto como estou assim vestido, e fiz o concerto. E o chapéu eu deixei, porque se tirasse o chapéu o cabelo estava tudo assim. Que maravilha. Então deixei História. O chapéu. Olha, mas eu não tinha fotos, não tinha fotos. Já não sei quantos anos isso foi. Rodolfo, nós estamos mesmo no final do nosso programa. Eu por mim ficava contigo a conversar até terça-feira, mas enfim, não é possível, até porque tu depois tens coisas que fazer e eu também. Olha, muito obrigado mesmo por teres-te juntado a mim neste dia. Não sei se tens mais alguma coisa para dizer. Em primeiro lugar, quero-te agradecer. Nada. Agradecer a tua proatividade. Desde a quarentena, quando tu começaste, com a conversa de artista, aqueles debates que tu fizeste e tudo o que tu te envolveste, lutaste por uma classe da qual eu sou, entre aspas, emprestado, porque eu sou durante o dia professor e à noite então há que toco música, não sou no mesmo patamar do que tu, mas quero-te agradecer por isso e acho que sim, tu tens razão. Começa a haver mais partilhas de pessoas que eu acho que nós temos que nos unir e só depois de estarmos unidos há que conseguimos fazer aquilo que o Vítor Sardinha tanto fala. Até lá, se nós não conseguirmos nos juntar, não vamos fazer nada, vamos estar sempre a falar e não vai passar disso. Portanto, quero-te agradecer por essa proatividade, agradecer a tua amizade e agradecer o convite. Olha, estar aqui presente. Muito obrigado eu. Na verdade, esta proatividade que existiu e que para mim vai sempre continuar a existir durante o tempo da quarentena, do confinamento, quando tudo isto desabou em cima de nós, confesso que teve inicialmente uma motivação meio egoísta, ou seja, eu andava sem nada que fazer, tinha que arranjar uma coisa a fazer, mas não existe motivação melhor do que lutar por coisas em que se acredita, do que tentar ajudar a nossa classe sem que nada me tivesse sido pedido, como é óbvio, com todas as agruras que isso às vezes traz. No entanto, sinto que ainda que devagarinho já vamos sendo um bocadinho mais amiguinhos uns dos outros e unidos. De qualquer forma, Rodolfo, enfim, agradeço-te as tuas palavras e o teu reconhecimento. Quem quiser contratar o Rodolfo para acompanhá-lo nos seus projetos, fica a saber que ele já não está a aceitar rigorosamente mais nada, porque tem muito trabalho comigo e com o resto da malta com quem toca. Não, é mentira. Estejam à vontade para contactá-lo através do Facebook, não lhe apresentem propostas tontas, porque ele recusa, mas se o trabalho for bom e for sério, tenho a certeza que o Rodolfo vai, enfim, pelo menos considerar o vosso convite. Rodolfo Cro, foi um prazer gigantesco ter-te neste Conversa de Obrigado. Artista. Nós vamos, para a semana, vamos voltar. Um abraço, Rodolfo. Um abraço. Nós voltamos na próxima semana com um convidado que eu ainda não sei quem é. Vou chegar certamente a essa conclusão entre hoje e amanhã. Entretanto, vamos ficar com um último vídeo do Rodolfo Cro, num dos projetos onde ele está incluído, um projeto chamado We Love Portugal, que por acaso é uma das minhas bandas. O Rodolfo, já agora, deixem-me dizer-vos, pertence neste momento a alguns projetos meus, o Miguel Pires Quarteto, o Glorious Bastards Blues Band, que ainda não estreou, mas do qual ele faz parte também, o tributo a Elton John, o projeto We Love Portugal, o melhor do rock português, e ainda o Miguel Pires and the Dancing Gang, que toca música para as pessoas dançarem. Pois muito bem. Só a capacidade de tocar todos estes estilos musicais já me faz ficar cansado. Agora imagina o Rodolfo que toca guitarra.
Vamos ficar então com o nosso segundo vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do Conversa de Artista. Nós voltamos na próxima semana. Beijos e abraços. Até lá. Ouçam sempre música boa. Se você não vai